1 Pedro 2, versículo 9, somente a parte A do versículo, que eu vou ler, e depois vocês no 3 lerão juntos. Diz assim: mas vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido. Amém, queridos? Por que isso? Porque hoje eu vou falar quem é você. Tem um ditado aí popular que fala: quem é você na fila do pão? Não é isso? A irmã Cida está antenada ali. Olha só, há um ditado aí que pergunta: quem é você na fila do pão? Mas a nossa pergunta é: quem é você? Você se conhece? Você sabe quem é você? E hoje nós vamos falar sobre isso, baseado neste texto que acabamos de ler, no qual você vai repetir agora no 3. 1, 2, 3. Aleluia! Povo adquirido de Deus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, quem é você? Pergunta para o seu, quem é você? Pergunta para ele. Pergunta para ele mesmo, pode falar. Pergunta para ele, quem é você? Meus amados irmãos, o problema é que a gente esquece de quem nós somos. Nós às vezes dizemos: eu sou o fulano de tal e etc. Mas a gente esquece no mundo espiritual, porque agora nós estamos falando de uma vida atualizada. E nós nos esquecemos de quem somos no reino de Deus. E por esquecer de quem somos, não temos uma vida de vitória. Por não saber quem somos, somos vencidos pelo maligno. Por não saber quem somos, nós, ao enfrentar as situações, somos vencidas por elas. Porque não sabemos quem somos. Porque quando sabemos quem somos, nada pode derrotar aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que nele e por ele nós somos mais que vencedores. Então, quando sabemos quem somos, a gente já entra no desafio, entra na luta, sabendo que seremos vencedores. E é isso que eu gostaria de pensar com vocês hoje. Eu sei que o tempo não é elástico, né? Ele é curto, durante a semana as mensagens serão menores, no sábado e domingo serão maiores, o tempo. Porém, ao olhar este texto que acabamos de ler, de recitar, a gente percebe que nós somos criados para avançar, nós somos criados para crescer, nós somos criados para subir às alturas, nós somos criados para vencer, queridos. E por isso devemos buscar a excelência e ter a mentalidade de vencedores, não de derrotados, de vencedores. E isso implica, meus amados, muito esforço. Isso implica trabalho duro. Porque nenhuma vitória vem fácil. Nenhuma vitória vem de mão beijada. É muito trabalho, é muito esforço que precisa se ter para alcançar uma vitória. E, queridos, a nossa vida deve seguir crescendo. E nós podemos nos tornar uma influência positiva para muita gente, se soubermos quem somos. Porque Deus nos deu habilidades e oportunidades para alcançar a vitória, para fazer uma vida vitoriosa. Por isso, a pergunta que não quer calar: quem é você? Quem sou eu? Eu sempre digo, nos aconselhamentos que eu faço, e somente para casais, e ontem nós estávamos fazendo aconselhamento para um casal aqui que vai casar nesse final de semana, porque eu não caso sem antes colocar e eu fiquei aqui ontem mais de 3 horas, foi isso, pastor? Foi terça, estou perdido no tempo ainda, foi terça-feira, fiquei aqui 3 horas com esse casal, ministrando a palavra de Deus a eles. E eu disse para eles: vocês já se olharam no espelho?
Aí eu peguei um espelho e coloquei para eles. Falei, quem que você está vendo? Estou vendo eu. Não. Falei, mas quem é essa pessoa que está no espelho aí? Você pode descrever ela? E a pessoa começou a ficou rubra, ficou vermelha. Eu falei, fale dessa pessoa que você está vendo. Quem é ela? Falei, talvez o seu noivo não saiba quem é você. Ou talvez a sua noiva não saiba quem é você. E está levando para casa uma mala sem alça e sem rodinha. E pesada. E aí eles ficaram... Aí quando a coisa começa a apertar, aí começa a se torcer na cadeira. Quer ver a pessoa que se incomodada, saber que está catucando bem ela começa a se mexer na cadeira, aí roda para cá, cruza as pernas, descruza a perna, e põe a mão na... É um negócio terrível. Porque a pessoa está sendo confrontada. E ela não quer ser confrontada. E eu falei, olha, se vocês não forem transparentes um para o outro, o casamento de vocês começa falido aqui. Vocês precisam ser transparentes e mostrar para o outro quem são. Porque se vocês se esconderem, vocês vão ter problemas. O problema é que a gente não sabe quem nós somos. Quem é você? Você é alguém que eu quero pensar nesta noite. Alguém que tem uma identidade. Alguém que tem um propósito e alguém que tem um destino. Repita comigo, eu tenho uma identidade, um propósito e um destino na minha vida. Porque Deus fez isso para você. Foi Ele quem arquitetou, não foi eu, não foi os seus pais, ou não foram os seus pais. Quem, na verdade, colocou tudo isso foi Deus na sua vida, para que você tivesse uma vida de vitória. Uma vida vitoriosa. E quando falamos de identidade, logo pensamos no nosso documento de identidade. Sim, ele apresenta para o outro as características de quem é você, de onde você vem. São caracteres. E a definição de identidade, que é um conjunto de caracteres. Caracteres esses próprios e exclusivos de uma pessoa, que identifica quem é você. Quando você vai encontrar com uma pessoa que não te conhece, o que é que você diz para ela? Só fala, eu estou com a camisa assim, com a calça assim, com a saia tal, o meu cabelo é tal, eu tenho uma estatura média, e tenho assim, tal, eu vou estar no lugar assim, assim, e etc. Você dá uma série de características para a pessoa, para mostrar para ela quem é você, para que ela possa te encontrar. São caracteres próprios que ninguém tem, que ninguém é semelhante a você, não é igual a você, é próprio da sua pessoa. Porém, meus amados irmãos, a gente, no passar do tempo, vai perdendo a identidade. A gente vai perdendo as características ou os caracteres da nossa própria vida, e esquecendo de quem nós somos. E, meus amados irmãos, existe um famoso ditado romano, que diz o seguinte, talvez você já conheça, que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Não basta ser, eu preciso parecer. Porque há muita gente que diz que é, mas não é. Ele diz que é, mas não parece ser. É preciso ser e parecer ser. Por isso, meus amados irmãos, afirmamos que somos alguém. Que somos alguém que tem uma identidade, mas não basta ser. Não basta ser alguém, nós temos que mostrar quem somos. Qual é a nossa verdadeira identidade para as pessoas. Porque as pessoas, elas não leem a nossa mente. As pessoas, elas não leem a nossa mente, elas veem, elas observam as nossas atitudes. Elas não conhecem o seu pensamento, mas elas conhecem quem você é pelas suas atitudes, por aquilo que você fala, da maneira como você age e da maneira como você reage. É isso que caracteriza você, é isso que diz quem você é, dentro do contexto de vida. E por causa de não
termos esta consciência, a gente atropela as coisas da nossa vida. Logo, meus amados irmãos, não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Nós somos aquilo que convivemos, os nossos atos, os nossos jeitos e trejeitos. Isso revela quem eu sou. Isso revela a minha identidade. Para as pessoas. Para Deus não há como você esconder. Não há como camuflar para Deus. Deus conhece tudo, Ele sabe. O problema é que a gente pensa que podemos esconder de Deus. Por isso, meus amados irmãos, a nossa crise de identidade, a crise de identidade que muitos estão vivendo, tem afetado os seus projetos, tem afetado os seus sonhos. Mas não somente isso, tem afetado a sua própria descendência. Na verdade, meus amados irmãos, a crise de identidade, ela tem afetado os projetos, os sonhos das pessoas. Mas não somente isso, tem afetado também a descendência deles, que é o caso que eu estou citando para vocês. Quando as pessoas perdem a sua identidade, acham que estão vivendo para si mesmos. Portanto, a nossa filosofia interna, meus amados irmãos, a nossa filosofia interna precisa ser coerente com as nossas ações externas. Aquilo que eu sou por dentro tem que ser coerente com aquilo que eu sou por fora. Aquilo que eu penso tem que ser exteriorizado em ações iguais. Porque há muitas pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, mas de evangélico não tem nada. Porque a vida, a maneira como vivem, as suas ações externas não condizem que são. Por isso, eu sou cristão, eu sou crente. De onde você é? Eu sou daquela igreja ali amarela. É. Mas a pessoa fala assim, se você está lá e não mudou de vida, para que eu vou para lá? É assim que as pessoas pensam. Porque elas não leem o seu pensamento, não leem o seu coração, mas leem as suas ações, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você vive e convive com elas. É isso que diz quem é você, e não a sua identidade. Mas são os seus relacionamentos que vão dizer quem na verdade você é. Portanto, a nossa filosofia interna, ela precisa ser coerente com as nossas ações externas, para que tenhamos, na verdade, uma identidade consistente. Para que sejamos consistentes em todo e qualquer lugar. E é isso que Deus espera de mim e de você durante este ano de 2018. Que você tenha uma identidade forte. Que você não se deixe se corromper pelo mundo, pelas coisas desta vida. Que você não mude o seu comportamento para viver, quem sabe, agradando A ou B, e esquecendo de que, acima de tudo, você precisa primeiro agradar a Deus. E que a sua vida interna precisa se exteriorizar em ações que condizem com a sua identidade de quem é você na verdade. Em segundo lugar, quem é você? Alguém que tem uma identidade, mas alguém que também tem um propósito. Alguém que tem um propósito na vida. Eu pergunto para você nesta noite, por que é que você está vivendo? Você vive para quê e por quê? Qual é o seu propósito de vida? E na verdade, meus amados irmãos, o que é propósito? O propósito, na verdade, é aquilo que a gente pretende fazer para alcançar o nosso destino. Ou seja, é o processo. O propósito, na verdade, é aquilo que eu vou fazer para alcançar a minha vitória, para alcançar o meu destino, para alcançar o meu alvo, aquilo que eu tenho como foco na minha vida. E as mudanças dos dias atuais são tão agressivas, meus amados irmãos, elas são tão rápidas que somente nos sacrificando em constantes atualizações,
Nós vamos saber conduzir o barco da nossa existência neste mar bravio que é o mundo. É preciso que a gente venha se atualizar. E para isso, a gente precisa fazer sacrifícios. E uma coisa que eu quero que você pense comigo aqui agora. Por favor, pense comigo. Analise comigo, por favor. Que a nossa existência, ela é cheia de dores. A nossa existência ela é cheia de dores. Passamos por circunstâncias difíceis na nossa vida. E a forma pela qual você irá interpretá-las a partir de hoje, preste atenção nisso. A partir da forma como você vai interpretá-la a partir de hoje, vai entendê-las a partir de hoje, vai definir o seu destino. A maneira como você vai entender a dor. E, em primeiro lugar, é preciso que você perceba que sacrificar-se não é sofrer. Há muita gente que acha que sacrifício é sofrimento. E não é. É diferente. Em primeiro lugar, meus amados, o sofrimento produz uma dor que morre em si mesma. O sofrimento produz uma dor que morre em si mesma e que não serve para nada. A gente só sofre e não produz nada. Sofrimento só traz sofrimento. E o sofrimento, ele é resultado de uma escolha ou de decisões erradas. A gente sofre por decisões erradas. A gente sofre por escolher de forma errada. E aí a gente sofre. Porém, o sacrifício ou o sacrificar-se, né, gera fruto em meio à dor. O sacrifício, ele produz fruto, mesmo em meio à dor. E é isso que a Bíblia propõe para a gente. Que esse fruto, que é produzido por meio do sacrifício, e que produz dores, esse fruto em mãos, quando eu tenho esse fruto do sacrifício na minha mão, quando a gente recebe o fruto do sacrifício, esse fruto ele tem o poder de apagar toda a dor. Quando você tem o fruto do seu sacrifício na mão, a dor que você passou por aquele momento de sacrifício, ela é apagada em todo o seu processo. Você quer ver isso? Pensa comigo rapidamente numa mulher grávida. E aqui tem muitas irmãs que são mães. Uma mulher grávida, ela se sacrifica, o seu corpo é deformado, fica com o nariz de bola, o pé fica inchado. É verdade ou não é? Vai ao banheiro de 5 em 5 minutos. É desse jeito mesmo, né, Raquel? Então, olha só. Na verdade, a mulher que está grávida, ela não está em sofrimento, ela está em sacrifício por uma vida. E ela passa, ela se transforma, o seu corpo se transforma. Mas quando vem a maior dor, que é a dor do parto, ela geme e grita. Mas quando a criança nasce, a primeira coisa que ela quer fazer é ver a cara do neném. É abraçar a criança. A dor, ela já não mais existe. A dor ela esqueceu. Tanto que esqueceu, que ela já sai do hospital pensando já no próximo filho. É isso mesmo. Pergunta para a irmã Dalva. Pergunta para a irmã Valdice. Ela já sai do hospital com a criança no braço, já pensando, como é bom ter criança, e já pensando no próximo. Aí tem 3, 4.
Porque a dor do parto, ou a dor que ela sofreu no sacrifício da gestação, ela não é uma dor que traz sofrimento, mas produz fruto. E esse fruto, depois que está nas suas mãos, a dor desaparece. O atleta olímpico, ele faz a mesma coisa. Um atleta olímpico, meus amados irmãos, ele passa pelos maiores sacrifícios, ele dorme cedo, levanta cedo, ele regra a alimentação, ele deixa de estar com os amigos, deixa de estar com a família, ele se abdica de tantas coisas por uma medalha, por um troféu. E ele chega no dia da competição, anos de treinamento, anos de sacrifício. Mas quando ele chega à competição, e chega ao final, e é condecorado, vai para o pódio, e alguém chega e coloca a medalha no seu pescoço, ele começa a chorar, porque o fruto do seu sacrifício está no seu peito. E aí ele se alegra, ele se regozija, porque o sacrifício valeu a pena. Meus amados irmãos, alguns olhando de fora para você, ou para a sua vida, poderiam chamar o seu sacrifício de problema. Muitos que estão de fora olhando você no seu sacrifício, buscando o seu propósito, eles vão olhar e vão dizer, isso é problema, isso aí é peso. Mas aquilo que as pessoas chamam de problema ou de peso, Deus chama de treinamento. Deus está te treinando, Deus está lapidando a sua vida através do sacrifício. Ele está trabalhando na sua vida. Deus sempre mostra o nosso destino, Ele sempre mostra a vitória, Ele sempre mostra a bênção, a promessa, Ele sempre mostra aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, mas Ele nunca mostra o processo. Deus sempre mostra a promessa, Ele sempre diz o que Ele quer fazer da sua vida, ou o que Ele vai fazer da sua família, ou o que Ele quer fazer com você, mas Ele nunca diz qual é o processo. Porque se Ele mostrar o processo, a gente desiste. José sonhava, e os seus sonhos eram lindos, sonhos maravilhosos, todo mundo se curvando diante dele. Deus mostrou para ele, olha, você vai governar, mas você vai ser o cara. Mas José não sabia o processo que seria para chegar até lá. Mas lembre-se de uma coisa, que em tudo que José passou, ele sempre foi governo. Em todo lugar que José passou, ele sempre cumpriu o seu propósito. Ele governava na casa de Potifar, ele governava na cadeia, e quando ele saiu da cadeia, ele estava pronto para assumir o trono do Egito. Sabe por quê? Porque em todo o tempo ele estava governando. Ele não esperou o cumprimento da promessa para governar. E tem muita gente que está esperando Deus cumprir a promessa para fazer alguma coisa. Meu amado irmão, olha para mim aqui, ó. Você não precisa esperar o cumprimento da promessa. Começa a ser aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Começa a ser aquilo que Deus já disse que Ele quer fazer na sua vida a partir de agora. E não espere chegar, quando chegar o tempo, aí eu vou fazer. Não, começa a fazer agora. Deus me chamou para governar, eu vou governar agora. Deus me chamou para ser líder, eu vou ser líder agora. Eu vou começar a liderar, eu vou começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Davi, que foi um dos grandes líderes, que a gente sabe muito bem, para chegar ao trono, para chegar a ser rei, ele teve que enfrentar o urso, e teve que enfrentar um leão, para depois enfrentar Golias. Mas Davi não sabia que Golias era o seu passaporte para o trono. E quando ele enfrentou Golias, ele estava cônscio de que simplesmente era um inimigo, era uma guerra simples. Não, Golias era o seu passaporte para assumir o trono, para ser rei. Deus mostra o nosso destino, mas Ele não mostra o processo. Sabe por quê? Porque quem tem propósito valoriza o seu tempo.
Quem tem um propósito na vida não perde tempo, pois sabe aonde ele quer chegar. Ele não perde tempo com coisas efêmeras. Ele não perde tempo com bobagem, porque ele sabe que o tempo é precioso e ele sabe aonde ele quer chegar. Quem tem propósito, meus amados irmãos, não anda com qualquer pessoa. Ele seleciona as suas pessoas. Sabe por quê? As pessoas com quem anda, porque ele sabe que na companhia de tolos, diz a Bíblia, nos tornamos iguais a eles. Não anda com qualquer gente. Ele começa a selecionar porque ele tem um propósito. Eu vou andar com gente que pode me ajudar, que pode me influenciar, que pode me ajudar a alcançar o meu propósito. Quem tem propósito, meus amados irmãos, não se ofende. Não vive uma vida de nhenhenhen, de mimimi. Quem tem propósito não vive uma vida muito sensível. Qualquer coisa é igual dormideira. Quem conhece dormideira aqui? Quem conhece dormideira? Só você. Que isso? Dormideira é aquele matinho que tem no mato, que você passa, ele se fecha. Como é que você chama? Hein? Hein? Malícia? Não, isso aí não é só na Bahia. Aqui. Hein? Dorme João? É isso aí, só Jesus. Lá no Rio de Janeiro é dormideira. Tem muita gente que é dormideira, você passa assim, aí se fecha todo, fica todo melindrado, se ofende por qualquer coisa. Quem tem propósitos, olha aqui, ó, quem tem propósitos não se ofende. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente quem ele é. Quem sabe quem é, não se ofende por coisa alguma. Ah, pastor, fulano falou que o senhor é fulano de tal. Eu não sou, então não estou nem aí. Mas o senhor vai deixar desse jeito? O problema é dele que falou, não é meu? Eu não sou. Não precisa me explicar. Agora, se eu sou, aí eu tenho que pensar duas vezes. Porque alguém está vendo algo na minha vida que não é bom. Mas se eu não sou, não me ofendo, estou nem aí. A minha esposa fala assim, você não liga para nada. Eu falo, não, eu ligo sim. Eu ligo para muita coisa. Mas coisa que não me importa, que não me traz nenhum benefício, eu não estou nem aí. Não tem problema. Por isso eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Não tenho paz. Porque quem tem propósito não se ofende, porque sabe exatamente quem ele é. Quem sabe quem é, não tem problema com essas coisas. Quem tem propósito, meus amados, vive o seu destino. O destino que Deus estabeleceu para ele, e não os dos outros. Ah, eu quero o destino do pastor Estevão, eu não quero o meu destino. Não, Deus tem um destino para a sua vida, Ele tem um destino para a minha vida, e esse destino eu quero que Ele cumpra a glória do seu nome. Porque eu sei qual é o destino de Deus para a minha vida, e não quero o destino dos outros. Porque quem tem propósito vive porque sabe qual é o seu destino, e não vive o destino dos outros. Ele não tem inveja, ele não inveja os outros, pois sabe para o qual foi chamado. Imagine, preste atenção rapidamente aqui, queridos, já estou terminando. Imagine vocês, o treinador, o Tite, hein? O Tite com aquele elenco da seleção brasileira. Qual é o maior jogador da seleção brasileira? Hein? Neymar, pode falar, gente. É o Neymar. Imagine você, o Neymar é o cara que está na onda, está na crista da onda. E o Tite, ele ganha menos do que o Neymar. Muito menos. Mas quem treina ele é o Tite. Mas quem é que aparece nos jornais? É o Tite? Não, é o Neymar. Mas o Tite, ele sabe quem ele é, ele não tem inveja do Neymar. Pô, eu que treino o cara e ele está aí nas ondas e eu não me apareço. Não. O Tite sabe quem ele é. E por saber quem ele é, ele não sofre essas coisas, porque ele sabe para o qual ele foi contratado. Mesmo que o seu salário seja menor, e de que ele não terá a fama de que o Neymar terá.
mas ele sabe qual é o seu lugar e qual é o seu propósito e o seu destino dentro da seleção brasileira. É isso que a gente tem que ter como alvo. Quando eu sei qual é o meu propósito, eu não fico com inveja do outro. Por outro está sendo, quem sabe, ovacionado. Quem sabe, eu tenho um irmão, ele vai vir aqui, não sei qual é o dia, mas ele vai estar conosco aqui. Que foi um homem, uma pessoa que eu ganhei para Cristo. E que eu trabalhei com esse moço. Gastei muitas horas com esse moço. Discipulei esse moço às madrugadas. Deus nos usou para expelir desse homem muitos demônios. Demônio, mas muito. Não foi pouco, não. E esse homem hoje é um homem muito abençoado. Muito abençoado. Hoje ele é um pastor, um grande pastor. E quando ele posta, ele manda as coisas para mim. E um dia desse eu mandei para ele uma resposta e falei, olha, quando você manda essas coisas para mim, eu te vejo no Facebook, olha, meu coração se enche tanto de alegria, que valeu a pena o sacrifício por você. E ele fala, pastor, eu sei quanto foi o sacrifício, eu sei quanto foi o processo. E se eu estou aonde estou, em primeiro lugar, logicamente, é Deus, mas alguém se preocupou comigo. Por isso, hoje, eu invisto em pessoas. Ele trabalha com pessoas. Na verdade, meus amados irmãos, e quando eu vejo crescendo, ele palestrando em vários lugares, fazendo cursos no Brasil inteiro e no exterior, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, que bom, que bom. Não tem nenhum sentimento de inveja, muito pelo contrário, de alegria de ver que valeu a pena o sacrifício. Meu amado irmão, minha irmã, quem tem propósito, ele não sente inveja, pois sabe para o que foi chamado. Portanto, a vida deve ser de sacrifícios e não de sofrimento. A nossa vida deve ser de sacrifícios pelo nosso propósito, pelo propósito que Deus colocou na nossa vida. E nunca sofrer por não cumprir o nosso propósito. Sacrificar-nos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E não sofrer por não cumprir o nosso propósito. Porque o sofrimento traz dor. E essa dor, ela fica e morre em si mesma. Mas o sacrifício produz fruto. E esse fruto elimina a dor. Por isso, é preciso que você saiba quem é, conhecendo a sua identidade, conhecendo o seu propósito e, acima de tudo, conhecendo o seu destino. Qual é o seu destino? Qual é o meu destino? A Bíblia diz, no texto em que nós lemos nesta noite, que o Senhor nos diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer gente, você é alguém especial para Deus. Você é povo escolhido por Deus, você é geração eleita de Deus. Por isso você não pode aceitar o que o mundo e o diabo quer colocar na sua mente, na sua vida. E viver o menor do que aquilo que Deus tem para a sua vida. E meus amados irmãos, o nosso destino, o seu destino é a vitória. O seu destino é uma vida vitoriosa, não uma vida qualquer, não uma vida de qualquer forma. O seu destino é um destino de avançar sempre e nunca recuar, nunca depor armas. O seu destino é o destino de viver uma vida crescente na presença de Deus, uma vida de crescimento, não uma vida de estagnação, mas uma vida de desenvolvimento. Esse é o destino que Deus tem para a sua vida. O destino de Deus para a sua vida é uma vida de excelência na sua presença. Por isso, meus amados irmãos, o seu destino é o seu alvo,
O seu destino é o seu foco. Qual é o foco e o alvo que você colocou para a sua vida esse ano? O que você, na verdade, tem estabelecido para a sua vida? E eu quero concluir perguntando: quem é você? Quem é você? E eu quero dizer para vocês desta noite que vocês são alguém que tem uma identidade dada por Deus. Você é alguém que conhece quem é, precisa saber quem é. Você, na verdade, é alguém que tem a aparência de quem é. E que não tem somente na mente: eu sou isso, mas você não exterioriza isso. É preciso que você entenda que você precisa viver essa identidade dada por Deus. Em segundo lugar, você é alguém que tem um propósito, que é a sua ideia permanente. O seu propósito é aquilo que você pensa todos os dias, é o que te mantém vivo. Diante das contrariedades da vida, quando você enfrenta dificuldade, quando você enfrenta problema, é o que dá sentido à sua vida, é o seu propósito. É aquilo que você, na verdade, crê. Você é alguém que tem um destino que Deus já estabeleceu na eternidade para você. Um destino que Ele estabeleceu como alvo para a sua vida, estabeleceu como objetivo para que você alcance. Você é alguém que tem uma identidade, você é alguém que tem um propósito, você é alguém que tem um destino estabelecido por Deus. Portanto, não viva 2018 como você viveu 2017. Viva melhor. Viva sabendo quem você é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabendo que passaremos por lutas, por vicissitudes da vida, vamos. Porém, sobre todas estas coisas, a Bíblia nos diz que eu e você somos mais que vencedores. E eu queria dizer para você uma frase. Por favor, pastor, pega ele na Bíblia, na minha pasta ali, o livro ali, por favor. E eu quero dizer para você uma frase que me veio na mente aqui, que está nesse livro, que eu quero ler para você. Benjamin diz Disraeli, ex-ministro, ele foi ministro do Reino Unido de 1804 a 1881, no reinado da Rainha Vitória. E esse homem, um ex-ministro do Reino Unido, ele disse o seguinte, pensa nisso, olha só: a vida já é muito curta para ser tão pequena. A vida já é muito curta para ser tão pequena. Ou seja, não deixe que as circunstâncias da vida façam com que a sua vida seja menor do que a sua existência. Procure viver em 2018 tudo aquilo que Deus estabeleceu para você, para que você viva, vivendo uma identidade forte e um propósito firme, alcançando o seu destino, que Deus estabeleceu para você, de uma vida vitoriosa na presença dEle. E ao chegar ao final do ano, você poderá dizer: valeu a pena o sacrifício. Uma vida vitoriosa, uma vida de excelência, não se adquire de qualquer maneira. É com trabalho duro, é com esforço, é com muito esforço, é com dedicação, é com perseverança, é se abdicando de coisas, é deixando de se envolver com outras coisas para se envolver com o reino de Deus. E assim você vai ter uma vida de excelência. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor agora, perguntando para você mesmo quem você é. O que você tem sido?
Quem sabe você tem vivido uma vida de mentira, forjado uma coisa que você não é, vivido uma coisa que você não é. Você aparenta ser o que não é. Você precisa ser e aparentar ser. Há muita gente que coloca uma roupagem diferente, porque gostaria de ser aquilo, mas no interior não é. Portanto, nesta noite, nesse primeiro dia de fevereiro, Deus está ministrando para mim e para você, que Ele quer que você seja alguém autêntico, e que viva uma vida de excelência na sua presença. Pergunte para você mesmo: o que você tem feito com a sua vida? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos começando esses 12 dias de atualização da nossa vida por 12 meses de bênção. Sabemos, ó Deus, que as vitórias e as bênçãos do Senhor, elas não vêm de qualquer maneira. É preciso perseverança, é preciso dedicação, é preciso obediência e uma vida no altar do Senhor. E nesta noite, Senhor, nós estamos suplicando a Ti, ajuda-nos, ó Deus, a encarar a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos ver no espelho. E não a viver uma vida, Senhor, falsa. Uma vida, Senhor, que gostaríamos de viver, mas que não somos aquilo que aparentamos ser. Mas que possamos rever isso, Senhor, e que o nosso interior seja restaurado, de tal forma que possamos ser e aparentar ser, e viver uma vida de alegria, uma vida de transparência, de convicção, Senhor, e influenciar, Pai, àqueles que viverem à nossa volta. Nesta noite, Pai, te pedimos, ajuda-nos a rever quem somos, e a buscar, Senhor, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, a viver, ó Deus, o propósito que Tu estabeleceste para a gente, caminhando, ó Deus, no centro da Tua vontade, alcançando o destino que o Senhor estabeleceu para nós. Quer viver uma vida vitoriosa, uma vida cheia da Tua presença, uma vida, Senhor, onde o caminho, a Tua presença é real, Senhor. Portanto, ó Deus, faze-nos viver todas estas coisas, e a Ti daremos a glória, a honra e o louvor, e o Teu nome será glorificado. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém.